pessoal, muito bem-vindos ao canal Vinícius Anthony Performance e Treinamento. Vinícius Anthony sou eu que está falando com você e aqui você vai encontrar muito, não dica, porque quem dá dica é palpiteiro. Você vai encontrar muitos ensinamentos para ter alta performance, qualidade de vida, longevidade e, acima de tudo, liberdade para ir e vir para onde você quiser, tendo um corpo muito saudável, muito funcional, muito ativo, com muita energia em qualquer idade. Eu posso falar isso com propriedade, com autoridade, porque eu estou aqui já aos 60 anos de idade, com tudo isso que eu estou te falando, com muita força, muita energia, muita vontade de viver e o melhor de tudo, conseguindo fazer tudo aquilo que eu amo, tudo aquilo que me torna eu mesmo com muita qualidade. E é para isso que eu estou aqui, para compartilhar com você esse tipo de conhecimento, tá bom? Um conhecimento que foi aí acumulado ao longo aí de 40 anos da prática do desenvolvimento, do estudo, do ensino das artes marciais e da educação física, o que me tornou hoje um autor best-seller, conhecido aí no mundo inteiro através dos meus livros, através das minhas palestras e dos meus seminários. Também fui como treinador, head coach de 2 campeões do UFC, estou falando de Lyoto Machida e Vitor Belfort. Treinei inúmeros atletas e também como personal trainer de uma das maiores academias da América Latina, que é a Bodytech, também treinei centenas de pessoas com resultados fantásticos. E comigo mesmo, que sou, como eu já disse, um jovem senhor aí de 59 anos, para completar os meus 60, resultados sempre muito bons. Hoje, aos 59 anos de idade, eu tenho um percentual de gordura aí que fica entre os 5% e os 7%, massa muscular altíssima, energia ilimitada e capacidade física para fazer tudo aquilo que eu amo fazer. E é isso que eu quero compartilhar contigo, é nessa jornada que eu quero te levar aí. E para fechar o nosso ano, hoje é dia 31 de dezembro de 2025, para a gente fechar o ano de 2025 e já entrar em 2026 com outra cabeça, eu vim bater esse papo aqui com você e te trazer algumas orientações no que você pode mudar imediatamente na tua vida para começar a conquistar a vida que você quer. Já quero te dizer de cara, não é normal se sentir cansado com a idade. Não é normal se sentir fora de forma depois dos 40. Não é normal. As pessoas se habituaram a achar o que é normal, né? Depois de 40 anos é ladeira abaixo, isso é uma bobagem e a gente tem que desmistificar isso. Aquilo que você acredita é o que vai acontecer na tua vida. Me diz aí quando foi que você realizou qualquer coisa na tua vida que você não tenha antes acreditado que ia acontecer. É exatamente a mesma coisa. Se você começar a acreditar que você, depois dos 40, tá ficando velho, que não tem mais jeito, tem que aceitar a idade, tem que aceitar o envelhecimento, a beleza de cada etapa da vida e blá, 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 você vai ladeira abaixo mesmo. Agora, se você entender que você tem que aceitar a idade mesmo e que você tem que viver a beleza de cada uma dessas idades, mas com muita qualidade, sem perder a qualidade, sem perder a performance, sem perder a energia, a vitalidade, você vai construir isso para você também, tá bom? E eu tô aqui para te falar como é que eu faço comigo e te dar essa orientada aí, para você poder mudar isso agora. Porque bota na tua cabeça uma coisa, só tem um lugar do mundo onde você é o senhor absoluto, soberano e que tem controle absoluto de tudo que acontece. Na sua mente. É o único lugar que você pode simplesmente parar um pensamento, cancelar, reformular, recomeçar, redirecionar. Você tem esse controle, você tem esse poder. Basta que você entenda que você tem e que você assuma isso como sendo verdade. A partir do momento que você fizer isso, tá tudo resolvido na tua vida. Vamos lá então? Bom, vou começar colocando para você algumas coisas que eu mudei na minha vida e que fizeram toda a diferença nos últimos anos, tá bom? A partir dos 44, 45 anos, eu comecei a ter essa ideia também, de que depois dos 40 era ladeira abaixo. Por quê? Porque eu comecei realmente a me sentir cansado, eu comecei a me sentir mais pesado, eu já não conseguia mais treinar, já não conseguia mais surfar, que é o meu hobby preferido, não conseguia fazer as coisas que eu fazia com qualidade e com performance. E com isso,
eu fui começando a deixar de lado. Eu falei, cara, não estou conseguindo mais pegar onda direito, eu tenho dificuldade de entrar nas ondas, eu tenho dificuldade de levantar na prancha, eu tenho dificuldade de passar a série de ondas, eu fico muito cansado, depois o resto do dia acaba para mim, eu não consigo fazer mais nada. E aí eu comecei a me afastar de uma coisa que eu sempre fiz desde criança e que eu sempre amei fazer. E isso para mim foi uma coisa muito impactante. Eu falei, cara, uma coisa que faz parte da minha vida, faz parte do que me dá prazer, e eu vou ter que abandonar porque a idade chegou. E aí, olha que curioso, nessa época eu fui contratado pelo Vitor Belfort para cuidar aí do resgate da carreira dele. Ele vinha numa fase difícil e ele precisava se reencontrar com o caminho das vitórias. E aí o que aconteceu? Eu fui para um camp com ele nos Estados Unidos, onde eu passei ali 6 semanas, e para poder mostrar para o Vitor o que eu queria que ele fizesse, eu precisava fazer também. Então eu comecei a treinar com o Vitor um trabalho de mobilidade articular para que ele pudesse melhorar a técnica de chute dele, que era muito ruim. E o que aconteceu? Ao mesmo tempo que o Vitor melhorava a condição dele, eu também melhorava a minha. E isso começou a acender uma luz na minha cabeça. Ora, se eu estava melhorando, mesmo depois dos 40 e poucos anos, sinal que não era a idade, e sim a falta do treinamento. E era exatamente isso que estava acontecendo comigo. À medida que a idade ia passando, os afazeres iam chegando, a gente começa a negligenciar o tempo de treinamento. E eu realmente sempre fui um cara que treinei muito. Mas nessa época, focado em ganhar dinheiro, eu trabalhava muito e acabava contando a história para mim de que eu não tinha tempo para poder cuidar de mim como eu cuidava. Então eu fazia ali uma musculação correndo aos trancos e barrancos, de vez em quando dava o meu treino de arte marcial, mas não cuidava mais do meu corpo como eu cuidava quando era atleta. Não fazia treino de flexibilidade, não fazia treino de mobilidade, o treino de força era periodizado, organizado, e naquela época eu fazia o que dava para fazer e tipo lamba os beiços, né? Como dizia minha avó, é isso aí e lamba os beiços. Então eu fui com isso tendo um decréscimo muito grande da minha qualidade física e atribuía isso mentalmente ao quê? À idade. Começava a culpar o envelhecimento, é a velhice, é a idade, como a gente sempre faz. Quase todo mundo faz isso. Dá para alguém a culpa, né? Como dizia o Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser, não é isso? O que aconteceu? Nesse camp foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu voltei de lá dessas 6 semanas com o corpo muito mais musculoso, aquela barriguinha que eu estava começando a colocar com os 40 anos secou completamente e eu voltei com uma agilidade, uma força e uma velocidade que eu já não experimentava há muito tempo. Dali foi o entendimento de que eu deveria voltar a treinar o meu corpo. E aí o que aconteceu? Eu cometi um outro erro. Eu comecei a querer treinar com a mesma intensidade que eu treinava quando eu era garoto. E aí eu comecei a ter lesão atrás de lesão. E fui me lesionando. Quando eu falei, estou fazendo alguma coisa errada, o que será que está errado? E aí eu comecei a regular algumas coisas na minha vida. Primeiro de tudo, o volume de treinamento, né? O volume é a quantidade, a duração do treino. O treino não poderia mais ser como era quando eu tinha 20 anos, 30 anos. O meu corpo era o corpo de um homem maduro, com 44 anos. Então eu comecei a regular a duração desse treinamento. Comecei a diminuir esse volume. A intensidade, apesar de eu ter a força para fazer, também deveria ser controlada. Quando eu era atleta, eu controlava, eu fazia periodização, ou seja, eu nunca juntava 2, 3, 4 dias de treinos fortes consecutivamente. Era treino forte, depois era treino moderado, treino médio, depois treino muito forte, depois um treino fraco, um dia off. E dessa maneira, o atleta tem o rendimento dele, era como eu tinha meu rendimento como atleta. E eu falei, por que não adaptar isso à vida de uma pessoa que já não é mais atleta, mas que quer ter uma performance boa? Foi o que eu fiz. Comecei a modular o meu treino, diminuí um pouco o volume, a quantidade de treino, comecei a intervalar dias de treino forte, dias de treino moderado e assim por diante, dias off de treinamento, atividades recreativas, onde eu mexia meu corpo, fazia lá minha atividade física, mas com prazer, com nada de obrigação. Então, isso foi me ajudando muito. A outra mudança radical que eu comecei a implementar
foi na minha alimentação. Começar a ingerir alimentos de muita qualidade, proteínas, gorduras e retirar da minha vida refrigerantes, carboidratos ultraprocessados, farináceos, pão, pizza, hambúrgueres, toda essa biscoito. Nada disso eu ingeria mais, eu parei de ingerir isso tudo. Isso começou a me trazer uma qualidade muscular que há muito tempo eu não experimentava, só na juventude, né? Porque a juventude é poderosa. Então eu comecei a recuperar tudo isso. E depois dessa fase, a minha vida começou a melhorar muito em termos físicos, mentais, e isso se refletia também no meu emocional. Eu comecei a me sentir mais autoconfiante, minha autoestima melhorou muito e a vontade de viver, de conquistar, de crescer começou a brotar dentro de mim. Por quê? Porque aquela sensação de que estou ficando velho, a vida está acabando, tem que aceitar, aquilo desapareceu. E eu comecei a ganhar um novo ânimo para viver, crescer, me desenvolver e prosperar. E olha, prosperei muito. Posso afirmar que esses últimos 16, 17 anos foram os anos que eu mais cresci, que eu mais me aprimorei, que eu mais aprendi e me desenvolvi. Tanto como ser humano, como profissional, em termos físicos, em termos técnicos, isso tudo ampliou-se muito nessa fase. Inclusive, foi nesses últimos 15 anos que eu me tornei escritor, inclusive sendo um escritor best-seller, palestrei em Harvard, palestrei no MIT, palestro para as Forças Aéreas Americanas, enfim, cresci demais profissionalmente, fisicamente e em termos de vontade de viver. Tudo isso com pequenos ajustes. Agora eu vou te passar aqui, para você começar 2026 com o pé direito, literalmente, começar cuidando de você de uma maneira que vai mudar tudo. Primeira coisa que você precisa começar a entender: em primeiro lugar, tem que ser você. Em primeiro lugar. Não pode ser outra pessoa. Essa história de que você não tem tempo para fazer, isso tem que acabar na tua vida também. Sabe por quê? O dia tem 24 horas para todo mundo. Se tem gente que consegue fazer, você também consegue fazer. Hoje, eu assumi uma rotina na qual eu levanto às 4h30 da manhã, leio, cuido da minha meditação, faço tudo com muita calma antes de sair para treinar o meu corpo. A primeira coisa do dia é o meu treinamento. Eu treino de 45 minutos a 1h30, dependendo do dia, ok? Se eu tenho a pretensão, por exemplo, de pegar onda, vamos dizer que um dia está dando muita onda boa, eu sei que o mar vai estar bom, o que eu faço? Eu faço até a minha musculação, mas bem levezinho, só trabalhando amplitude articular, faço o meu trabalho de mobilidade, vou pegar minhas ondas e é lá que eu vou usar a minha intensidade, tá bom? Então, assumir essa rotina de levantar muito cedo e com isso eu ganho muito tempo. A maioria das pessoas que eu conheço acorda entre 6h30 e 7h30 da manhã. Então, eu já estou com 3 horas na frente deles. Então, se para essas pessoas o dia tem 24 horas, para mim tem 27 pelo menos, porque eu acordo 3 horas antes. Vou dormir sempre cedo também, estou sempre na cama 8h30, 9 da noite, onde eu faço uma higiene do sono que também melhorou muito a qualidade da minha vida. Diminuindo o tempo de tela, eliminando qualquer atividade profissional, laborativa depois das 7 da noite, não atendo mais telefone, não respondo mais e-mails, não tem nada que me relacione com o estresse do trabalho depois das 7 da noite. Depois das 7 da noite é família ou então uma introspecção, uma leitura, tocar um pouco de violão, fazer uma higiene, colocar o meu cérebro, num modo mais lento, num ritmo mais cadenciado, para que ele aos poucos vá ele desligando, para que na hora de eu dormir eu consiga um sono profundo e reparador, tá bom? Aprendi que para conquistar esse nível de disciplina tem um passo a passo que a gente tem que seguir. E o primeiro de tudo é aprender a criar vitória interna. Se você não é capaz de vencer internamente, você também não vai ser capaz de conquistar grandes vitórias no mundo exterior. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a vitória, ela é um hábito criado por você. A vitória não é uma circunstância esporádica. A vitória é um hábito que você constrói. Agora, infelizmente, a derrota também é um hábito. Então, para que você crie esse caminho de vitória, as artes marciais não ensinam muito isso. As artes marciais ensinam que você deve construir passo a passo o teu caminho de vitória.
cada dia uma nova pequena vitória. Colocar pequenos desafios possíveis para que você possa vencê-los. Então, o que eu desenvolvi para mim? Eu faço 12 passos na minha manhã que vão me dando essa percepção de vitória e que vão me transformando em uma pessoa vitoriosa até que eu não tenha nenhum tipo de receio de encarar qualquer desafio. Por quê? Porque eu me vejo como alguém vencedor. Eu me vejo como alguém capaz de enfrentar qualquer coisa e vencer. Porque a vitória, para o nosso cérebro, ela é vitória. Não interessa o tamanho da vitória. E sim que você sabe que você é capaz. Então, primeiro desses 12 passos começa no dia anterior. Eu escolho a hora de acordar. Pode ser qualquer hora. Eu escolho. Se eu falar 4h30, 4h30, 5 horas, 5 horas. Tocou o despertador ou não, porque a maioria das vezes eu acabo acordando antes do despertador, eu levanto e saio da cama imediatamente. Não tem conversa, não tem negociação. Se apertar ali o botãozinho ali do soneca, derrota. Já começou o dia com derrota e principalmente você quebrou um acordo interno que você fez consigo mesmo no dia anterior. Esse acordo precisa ser cumprido, porque é ele que reforça a confiança em você mesmo. Se cada vez que você faz um acordo interno com você mesmo e você não cumpre esse acordo, pode ter certeza, você vai criar aos poucos a percepção de que você não é capaz de alcançar nada, que você não é merecedor, porque você quebra os acordos. Então, comece a fazer acordos internos e cumpra esses acordos. E é um acordo extremamente simples. Tocou o despertador, pula da cama, cansado, com preguiça, seja como for, não interessa. Lembra que você é senhor soberano da tua atitude. Então é só você dar uma ordem para você mesmo e cumpri-la. Depois que eu levanto, eu vou direto hidratar o meu corpo, porque durante o sono a gente perde muita água. A água ela é utilizada em mais de 500 processos metabólicos e todos eles envolvem o uso da água. Então, durante o sono, a gente perde bastante água porque a gente precisa dela para otimizar esses processos metabólicos aí. Então, logo de manhã cedo eu vou ali, pelo menos meio litro a 1 litro de água com sal grosso natural. Sal mesmo, nada de sal refinado não, pelo amor de Deus, e nem sal que tenha aquele anti-umectante, porque ele vai tirar todas as propriedades benéficas do sal. Então, é pegar sal natural, só pode ter ali iodeto de potássio e sal, mais nada. Se tiver mais do que isso, já não é sal, já mexeram na composição. Coloca uma colherzinha de chá dentro do litro de água ali, e bebe a sua aguinha com sal, tá bom? Para hidratar profundamente o teu corpo e também mandar para ele eletrólitos e os minerais necessários para essa hidratação profunda. Depois disso, eu coloco o meu café para fazer na máquina de café e aproveito, porque ela leva 5 minutos para deixar o café pronto e tiro esses 5 minutos para meditar, para respirar fundo, para sentir o meu corpo, para sentir a energia do mundo e para me colocar na direção de pensamentos positivos que vão levar o meu dia para ser aquilo que eu desejo. Uma coisa que eu aprendi, as primeiras horas do dia, os primeiros momentos do dia, me afastar completamente de qualquer coisa digital, de computadores, televisões, telefones, nada que possa remeter você a um caminho de preocupação, de ansiedade, de inquietude. Vamos lá, vamos dizer que você entre ali no Instagram assim que você acorda, e aí você dá uma olhada num post seu e vê ali um comentário invejoso, maldoso, falando mal daquilo que você postou, e você se deixa levar por aquela opinião e se sente logo de manhã cedo, se sente angustiado, se sente um pouco irritado. Aquilo pode ser a tônica do teu dia inteiro. Então eu entendi isso. De manhã cedo, me afasto totalmente da tecnologia, faço a minha meditação, procuro sentir o meu corpo, respirar profundamente, durante 5 minutos apenas. E depois eu pego o meu café e vou para a minha leitura. São 10 páginas de qualquer livro. Eu escolho, cada ano eu costumo escolher um tema. Nos últimos 2 anos eu tenho me entregue muito ao tema da nutrição, porque é um tema que me interessa muito e que inclusive me ajudou a escrever meu último livro, que vai ser publicado agora no começo de 2026, onde eu falo sobre saúde, qualidade de vida, longevidade e entender como não delegar a função de cuidar de você mesmo
para os outros, nem para médicos, nem para nutricionistas, nem para gurus da internet, para que você aprenda a cuidar de si mesmo, aprenda a trazer para você coisas que são benéficas para você, tá bom? Bom, então vamos dando sequência aí aos passos da manhã. Depois que eu fiz aí a minha leitura, tá, que me direcionou e que, vamos dizer assim, afinou o meu instrumento para que eu traga mais conhecimento para o meu dia, tudo que for possível ser aplicado daquela leitura no meu dia, eu vou aplicar. Porque é fundamental que você absorva aquilo que você está aprendendo e depois procure colocar em prática imediatamente, o mais rápido possível, para que aquilo se torne ali não só conhecimento, como também sabedoria para utilizá-lo, tá bom? Acabei isso, banho gelado. Vou lá, tomo um banho frio, independentemente do tempo e de onde eu esteja. Muitas vezes eu estou na Polônia, eu estou na Rússia, dando seminários, um frio absurdo, eu vou lá e banho gelado. As pessoas me perguntam, poxa, mas como é que você faz isso? Por que você faz isso? Porque é uma decisão que eu já tomei há muito tempo. O banho frio, além de muitos benefícios físicos, ele traz também benefícios emocionais. O fato de você ser capaz de sair do quentinho, aconchegante, ir lá e ligar uma torneira gelada, simboliza para o teu cérebro que você é capaz de entrar em uma zona ali de perigo ou de desconforto para conseguir os benefícios que você deseja. Você não tem medo de avançar em algo que é extremamente desconfortável. Porque não pense você não que é gostosinho você logo de manhã cedo com o corpo quentinho entrar num chuveiro gelado. Não é gostosinho, mas a sensação de bem-estar que traz imediatamente a água gelada batendo no teu corpo, porque você ativa ali inúmeros neurônios que já vão deixar você muito ativo. Então o banho frio vai despertar você de uma maneira muito intensa, ele vai ligar o teu corpo como se você estivesse realmente acordado e pronto para o dia. Você vai ter um jorro de neurotransmissores por todo o teu corpo, o que vai fazer com que você fique desperto, alerta e pronto para começar o teu dia de verdade. Depois disso, me arrumo, sempre procurando a melhor roupa possível, a roupa que me deixe confortável, que passe no espelho a imagem que eu gosto de ver e que eu gostaria que as pessoas me vissem também. Isso não tem nada a ver com vaidade, isso tem a ver com autoestima, autocuidado e cuidar da autoimagem. Sair desleixado, esculhambado, com uma roupa suja, rasgada, amarrotada, isso diz muito a respeito de como está o teu interior. Você pode dizer assim, eu não ligo para essas coisas, para mim é bobagem. Na verdade, você está só escondendo alguma insatisfação, alguma coisa que está desarrumada, desorganizada, amarrotada dentro de você. Então, começar a externar aquilo que você deseja para dentro de você, para o mundo exterior. Mostrar para o mundo como você quer ser e como você pode ser. Então, eu vou lá, escolho a melhor roupa, a melhor short, a melhor tênis, a melhor meia, sempre todos limpos, arrumados, passados, para chegar na minha academia e cuidar do meu corpo. Durante as primeiras 2 horas do meu dia ativo, quando eu estou na rua, das 6 da manhã às 8 da manhã, o dia é meu. As horas são minhas, os momentos são para cuidar do meu corpo. Eu não vendo esse horário. Como personal trainer, é um horário que eu não negocio. Esse horário é meu para o meu treinamento. E a partir daí, hoje eu ainda mantenho alunos, estão comigo há mais de 20 anos, então eu mantenho, são mais amigos do que alunos. Tenho ali 2, 3 aulas para dar nesse período da manhã. Depois eu volto para casa e aí sim eu preparo uma super refeição para mim. Até então eu permaneço em jejum. O jejum é uma escolha que eu fiz. Atualmente eu faço de 16 a 18 horas de jejum diariamente. Me alimento somente 2 vezes por dia. Entendi que nós não precisamos de tanta comida, e quando eu entendi que 2 refeições são suficientes, o meu nível de energia subiu muito. A minha vitalidade, a minha vitalidade, a minha energia durante o dia acresceu demais quando eu diminuí a quantidade de refeições. Depois que entendi através do estudo da nutrição que mais de 30% da nossa energia diária é gasta em digestão, e pessoas que comem de 5 a 6 refeições por dia têm um gasto absurdamente alto, chegando aos 45%, eu entendi
que nós não precisamos de tantas refeições assim. E também o entendimento de que é possível sim absorver toda a proteína, toda a gordura, todos os nutrientes necessários em apenas 2 refeições, o que é capaz de manter massa muscular, manter qualidade muscular e performance. Depois de fazer esse café da manhã aí, eu vou tomar meu banho, eu vou cuidar da minha aparência, do meu asseio, da minha higiene, e aí sim eu vou começar o meu dia. E o meu dia tem que sempre começar com algo que possa contribuir para o mundo, tem que contribuir de alguma forma com aquilo que o universo me deu, com aquilo que a vida me deu. Tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, poder passar para as pessoas de alguma forma. Então eu vou para minhas redes sociais, que é onde hoje eu concentro a maior quantidade do meu trabalho, para poder compartilhar todo o conhecimento que eu pude adquirir ao longo desses 60 anos aí, como educador físico, como escritor, como palestrante internacional e como personal trainer e mestre de artes marciais, que é um campo onde realmente eu acumulei uma sabedoria muito grande, tirada aí dessa sabedoria milenar das artes marciais, e procuro colocar isso na minha vida, usar o código de conduta dos samurais. Se você nunca ouviu falar, chama-se Bushido, é um código de conduta onde o samurai cuidava do seu caráter, cuidava das suas emoções e cuidava do seu corpo físico. Eu uso esse código, esse Bushido, como uma bússola para me manter nesse caminho aí de retidão, cuidando sempre do meu desenvolvimento racional, emocional e físico. E é isso que eu venho fazendo nos últimos anos, trazendo para você aí esse tipo de entendimento. Não só da parte técnica da arte marcial, que eu desenvolvi também ao extremo, sendo hoje um instrutor que forma instrutores no mundo inteiro numa metodologia que eu desenvolvi, mas também agora voltando muito mais para o público em geral, mesmo para as pessoas que não fazem arte marcial, com essas orientações em relação à qualidade de vida, saúde e crescimento pessoal. Então, o recado que eu quero deixar para você que você comece 2026 aí, literalmente com o pé direito, é que a única coisa que você tem sob seu controle na vida é a sua atitude, é aquilo que você deseja fazer e como você enfrenta aquilo que a vida manda para você. A maneira com que você vai lidar com os problemas que a vida te apresenta, olhando para a solução, em vez de ficar contemplando o problema, é que vai definir você. E tá aí, mais uma vez, uma porta se abre. A cada ano que se inicia, é uma nova porta que abre para que a gente possa mudar a nossa atitude e começar o nosso caminho, a nossa jornada de evolução ainda maior do que antes. Entenda que você é senhor soberano da sua vida e você tem o poder dado a você por Deus de ser o criador da tua realidade. Então é um processo que está completamente à sua disposição, nas suas mãos, e basta que você tenha a coragem e a orientação para começá-lo. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Bom, espero que você tenha um 2026 aí maravilhoso e a gente vai se ver bem em breve com um novo vídeo do canal. Se esse vídeo foi legal para você, fez sentido, vá lá, dá o teu joinha lá, não deixa de curtir, se inscreve no canal para poder saber sempre quando tem vídeo novo e principalmente comenta, coloca lá nos comentários aquilo que você precisa e gostaria de saber e compartilha esse vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar dele. Bom, obrigado pela tua presença, pelo privilégio aí da tua companhia e a gente se vê em 2026.